Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui vamos voltar com o canal, né? O Vinícius me ajuda. Um bom tempo aí que não posto nada. E resolvi agora a sequência de 2024, uma sequência de vários vídeos de resolução de prova. Aqui vai ser um ano bem recheado de concurso. E assim vou ajudar vocês resolvendo prova de concursos antigos. E assim vou ensinando passo a passo, qual a alternativa. E aí veremos bastante coisa, né, da análise clínica, principalmente, mas depois verei outras áreas, se vocês quiserem ou gostarem, né? Então, só aceito sugestões. A primeira prova aqui será a prova objetiva dos conhecimentos específicos de técnico de laboratório, precisamente laboratório clínico, né? Ou seja, análises clínicas, que é uma subdivisão da biomedicina, né, que são profissionais bem importantes na área da análises clínicas, que ajudam bastante a gente biomédico, né, que sem vocês, técnicos de laboratório, nós não seríamos nada. Então, basicamente, vocês que fazem o pesado, a gente tá lá para dar o suporte, para corrigir possíveis erros, né? Que nem todo mundo acerta 100%. Então, é uma área bem promissora, bem capaz. Então, a primeira prova será de conhecimento específico, porque somente conhecimentos específicos, porque tem a parte de português, matemática, raciocínio lógico. Então, eu vou deixar essa parte aí mais anterior à parte de conhecimento específico para os devidos profissionais de suas respectivas áreas, seja os professores de português, matemática, raciocínio lógico. Então, vou deixar com eles aí. Essa primeira prova que é objetiva do HSPE, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, lá de São Paulo, localizado em Dianópolis. E aí vamos dar sequência à resolução de algumas questões. São basicamente 25 questões, conhecimentos específicos. Eu não vou respondê-las todas nesse primeiro vídeo, eu vou dar uma quebra, para não ficar um vídeo tão longo e tão chato. Então, vamos parte a parte, que assim vai ser melhor o desenvolvimento. Garanto para vocês que assim vocês irão aprender bem mais. Então vamos lá, a primeira questão. É a questão de número 26. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O enunciado nos diz. Um paciente chega ao laboratório para realizar exames pré-operatórios. E lembrando, exames pré-operatórios são exames necessários para que ocorra tudo bem em um ato cirúrgico, seja ele de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Pois se der algum problema nesses exames, a cirurgia terá que ser adiada, pois caso de alguma alteração, poderá ocorrer algum problema grave, como hemorragia, com sangramento severo, e não queremos isso em um ato cirúrgico, mesmo que seja pequeno porte. Desde uma apendicite, que é uma cirurgia pequena, simples, relativa, até um transplante de órgão. Então, teremos sempre que fazer exames pré-operatórios a fim de seguir uma boa conduta operatória. Então, o médico solicitou um coagulograma completo. Ou seja, que exames são esses aqui? Existem diversos exames, como o tempo de coagulação, ou TC, tempo de sangramento, ou TS, temos o tempo de trombina parcial ativado, que é o TTPA, temos o tempo de trombina, que é o TT, temos o TP, que é o tempo de protrombina. Então, são diversos exames, fora os fatores de coagulação, que veremos lá na frente no canal, na seção de hematologia, veremos mais especificamente sobre eles. Então, relembrando, né, quais são os exames. Então, TS, tempo de sangramento, né, tempo de coagulação, TTPA, se escreve em minúsculo mesmo, pessoal, porque eu relativo à ativação, que é o tempo de trombina parcial ativado. Temos o TT, que é o tempo de trombina, e temos o TP, que é o tempo de protrombina. Então, são basicamente esses exames pré-operatórios.
a não ser que o paciente já tenha algum distúrbio de coagulação e o médico solicite algum fator específico lá da cascata de coagulação. Tranquilo? Desses aqui, a questão pede, nesse caso, deve ser utilizados os seguintes tubos. Lembrando, TSTC não necessita fazer uma coleta sanguínea propriamente específica. Ou seja, o tempo de sangramento ele é feito, algumas clínicas fazem na orelha ou no dedo, né? Lembrando, tempo referência aqui de 1 minuto a 4 minutos, né? Então eu avalio o tempo de sangramento, como já é o seu nome sugestivo. Você vai avaliar a hemostasia primária. Já o tempo de coagulação, né? Necessita coleta, porque teremos que medir o tempo, quanto leva o sangue para coagular. E para isso é necessário um tubo de coleta. Então ele leva cerca de 4 a 8 minutos para coagular, no tempo normal de coagulação. Passou disso, tem algum defeito aí. Menos que isso, também algum defeito. Então será avaliado todo o conjunto aqui da obra. O TTPA e o TT e o TP, esses sim necessitam de um tubo ou tubos específicos para serem feitas suas análises ou mensurações no aparelho de coagulograma de forma manual, semi-manual ou automatizada. Então eles vão precisar de anticoagulantes específicos, ou seja, não queremos que o sangue coagule antes de realizar a amostra, ok? Então esses aqui irão necessitar de anticoagulantes específicos para a prova do coagulograma, que são o citrato e o EDTA. Então a resposta dessa alternativa aqui é a letra C. E por que as outras são falsas? Tubo seco, relembrando, é para bioquímica, então não precisamos que o sangue fique de forma anticoagulada, então bioquímica. Cloreto de sódio é para dosagem específica apenas de glicose, quando o médico solicita apenas glicose, geralmente o pessoal faz acompanhamento da diabetes. EDTA, o clássico anticoagulante para hemograma. A heparina é um anticoagulante clássico utilizado em gasometrias, tanto arterial quanto venosa. O cloreto já foi explicado porque, né, utilizado basicamente para dosagem específica de glicose, e o DTA principalmente para o hemograma. Então a alternativa aqui seria a letra C, que foi o gabarito da banca. Porém, para fazer o exame de TC, teste de coagulação, né? Falei lá no começo que necessita realizar uma dosagem em tubo específico para mensurarmos a atividade de coagulação. E para isso não necessitamos anticoagulante no tubo. Então, para o tempo de coagulação, ia necessitarmos de um tubo seco. Então, essa questão seria passível de anulação, pois para o TC tem que ser específico um tubo seco. O outro anticoagulante TC, o sangue demora muito mais para coagular, e aí sim ia dar problema, ia dar um falso negativo aí. Então, mas a critério da banca, essa alternativa é letra C. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima questão, a de número 27. Então aqui é uma questão referente à área da microbiologia. Muitos amam, muitos idolatram, outros odeiam. Eu mesmo não gosto, mas não quer dizer que eu não gosto, que eu não sei, né? Então, o pessoal aí do time bactéria, né? Então vamos lá. Coloração de grã, né, que no começo do enunciado é a coloração mais usada
a microbiologia, principalmente na sua subdivisão, a bacterioscopia. Lembrando, microbiologia é uma grande área, dentre elas está a própria bacteriologia, né? Micologia, que é estudo dos fungos, parasitologia, estudo dos parasitas, e a virologia, que é o estudo dos vírus. Então é uma área bastante grande, que a meu ver, ponto de vista, né, pode ser aceito por alguns, ignorado por outros, né? A opinião é isso. Concorda quem quiser, respeita quem quiser também. Então, a meu ver, o certo dessa área aqui deveria ser bacteriologia. Mas aí, enfim, isso é cultural, isso aí depende de cada área. Então, bola para frente. Então, seguindo aqui o enunciado, nessa coloração utilizam-se 4 reagentes, sendo 2 para coloração primária, 1 para diferenciação e outro para coloração de contraste. Ou seja, esses 2 primeiros aqui são para coloração primária, ou seja, vai definir quem é pessoal, desculpa aí que eu não tenho muito manejo no mouse. Mas é assim mesmo, vamos para frente. Então, gram positivo e as bactérias gram negativo. Isso aqui é bem importante porque isso aqui define bastante a conduta da antibiótico terapia. Então, para isso aqui vai ser utilizado a diferenciação, ou seja, para realizar a coloração das bactérias gram positivas e gram negativas. Tranquilo? E lembrando que as gram positivas ela possuem uma parede bacteriana de menor espessura e as gram negativas possuem uma membrana bacteriana de maior espessura, conhecida como peptidoglicano. Então, a entender isso, né? Por lógica da coisa, uma parede que é mais espessa, mais resistente, ela tende a dar mais proteção à bactéria. Então, serão bactérias mais chatinhas de ser eliminadas. Então, quando o indivíduo está infectado com uma bactéria gram-negativa, utiliza-se um antibiótico largo espectro e mais potente. Então, uma antibiótico terapia muito mais severa, com muito mais efeitos colaterais para o paciente. Então, diferencia-se isso, né? Gram positiva e gram negativa. E na coloração de contraste, que é para corar elementos que não são a bactéria, ou seja, para diferenciar na hora da microscopia ali o que é que vai ser bactéria ou não. Então, para isso é a finalidade da coloração de gram. Sendo assim, assinale a alternativa que contém corretamente e respectivamente a identificação desse agente, ou seja, quando fala respectivamente, tem que ser na ordem aqui. Coloração primária, a diferenciação e um para coloração de contraste. Então, analisando aqui as alternativas, né? Já eliminamos aqui o álcool ácido. Ele é utilizado na bacteriologia, mas em outro tipo de coloração, que é o Bacillus álcool ácidos resistentes, né? Que são bacilos de Bach, que é muito utilizado para pesquisa de micobactéria tuberculose, né? Ou seja, lá para suspeita da tuberculose. Então já corta aqui. Outra aqui que a gente corta, mas que está certo, é a safranina. A safranina ela é utilizada em outra coloração específica para bactérias. Se eu não estiver errado, né, bem minha área, é para bacilos de Koch. Se eu estiver errado, o pessoal corrige aí embaixo, por favor. Então, seguindo a ordem aqui, então será um dos primeiros corantes violeta de metila, Lugol. Lembrando, Lugol é bastante utilizado lá na parasitologia para fazer uma diferenciação.
fora de vermelho, um alaranjado de iodo, depende da concentração dele. O violeta de metila eu já disse não, vai corar tudo de violeta. O álcool, que não é álcool ácido, tem a função de desidratar a barreira, a membrana plasmática da bactéria. Assim vai desidratar e permitir a penetração do corante. Então, ele ajuda nisso. E a safranina, né? Lembrando aqui, vai fazer sua coloração de contraste. Mas a safranina não é utilizada para, se não estou errado, na bacia de coque. Sim. Só que se você manter essa ordem aqui, essa ordem primária, não vai ocorrer alteração tanto na diferenciação e na coloração de contraste. Se você bota primeiro a safranina, nenhum dos outros vão corar as bactérias. E assim vai dar um processo todo errado, vai dar uma sujeira danada, então você vai perder tempo. Então, seguindo aqui a ordem, né? Alternativa D. Então, esse é o gabarito da banca que foi do concurso público aí. Então, vamos dar prosseguimento aqui da próxima questão, né? Vamos agora para a questão 28. Então, vamos lá para o enunciado. Então, ela já começa aqui. Para fazer um diagnóstico, o médico pode solicitar testes de função hepática, que podem determinar se há uma anormalidade, o tipo e o local da lesão, o qual facilitará o prognóstico e o acompanhamento do paciente com enfermidade hepática. Então, chegou um paciente lá, o médico suspeita de alguma anormalidade hepática, ou seja, no fígado, então ele solicita alguns exames rotineiros para avaliação hepática. Então, os testes bioquímicos de rotina para função hepática são, vamos lá, e tem aí, porque são várias enzimas, vários analíticos, então, e muitos aí podem se confundir. Então, vamos lá, um por um. Então, temos o famoso TJ e TGP, né? Ou seja, a duplinha aqui dinâmica. Então, basicamente, você chega lá com sua requisição para análise da função hepática, TJ e TGP, você já vai saber já basicamente que é fígado. Hoje em dia, é aquele específico para fígado. Mas antigamente, aqueles que quiserem ser utilizados tanto para lesão cardíaca, lesão intestinal e também lesão cerebral. Gama GT, ou famoso GGT, ele é utilizado bastante também em lesão hepática, porém com especificidade muito maior para a lesão da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar ela está anexa ao fígado, então tem uma relação bastante íntima. Tranquilos? Fosfatase alcalina é uma enzima, né, ou conhecido também como FA. Ela tem propriedades de avaliar especificamente tanto o fígado quanto a parte óssea. Também é utilizada bastante em suspeitas de patologia nas articulações, né? Reumatoide, gota, essas coisas. O médico sempre vai custar fosfatase alcalina. Bilirrubina, né? Vem da degradação das hemácias, né? E o fígado converte as hemácias que foram degradadas pelo baço, né? As hemácias velhas ou foram destruídas por alguma doença, anemia, queimaduras, enfim, várias coisas que acarreta no processo destrutivo das hemácias, e o fígado faz essa conversão em bilirrubinas. E o tempo de protrombina, que foi mencionado lá na primeira questão, né, desse concurso, ele é produzido no fígado. Então, se o fígado estiver ruim, sem tempo de protrombina, ele vai estar diminuído. Certo? Então, para uma boa coagulação, o fígado tem que estar impecável.
Então vamos analisando as outras questões. TGO já foi mencionado, gama GT também. Tem aqui a glicose. Glicose não, porque a glicose é mais relativa ao clássico da diabetes, né? Então, glicemia em jejum, glicose pós-prandial, glicose dosagem clássica de 7 curvas. Então, tem várias dosagens da glicose, mas glicose para avaliação hepática não é o favorito. Fosfatase alcalina já foi mencionado. Colesterol não. Ah, mas não dizem lá que quando o colesterol está alto, o fígado fica prejudicado, fica um fígado gordo, a esteatose hepática? Sim, verdade. Só que o principal fator avaliativo do colesterol são doenças cardiovasculares. A albumina ela é uma proteína sérica de alto peso molecular, altamente reconstrutiva, mas ela não é produzida no fígado. Então, não é um fator preditivo para função hepática. Temos a alternativa C, né? Então, gama GT já foi mencionada, FA também, triglicerídeos, que é um metabólito e principal molécula energética advinda dos colesteróis ou dos lipídios, então também não avalia. Ela seria um análogo à glicose, ou seja, tem função energética, e quando é solicitado é associado a doenças cardiovasculares. A albumina já foi mencionada, bilirrubina também, TGP também. Na alternativa B temos a colinesterase, que é uma enzima que vai degradar acetilcolina, né? Tanto falar lá nos potenciais de ação, lá no funções neuromusculares para o movimento, né? Então, diversas funções básicas motoras e sensitivas, principalmente a nível muscular e neurológico. Então, não é avaliação hepática. Todos os outros aqui já foram mencionados, né? Sua importância e por que não é. E letra E, né? Temos a famosa fosfatase alcalina, bilirrubinas, TP, ácido úrico aí, né? Que é oriundo metabólico altamente tóxico produzido por compostos nitrogenados, ou seja, vem lá da degradação e metabolização de compostos proteicos. Então, nada a ver com o fígado. Então, o ácido úrico é importante lá para o pessoal da artrologia, né? Doenças articulares, como gota, reumatoide, enfim. Já foi mencionado, gama GT também. Então, sobrou aqui, gente, a alternativa A, que é a resposta correta dessa questão. Então, para não ficar um vídeo longo, né? Já deve ter uns 15 a 20 minutos, então para aqui, farei outros vídeos e aí vamos dar sequência dessa prova. Beleza, gente? Então, se inscreve no canal, compartilhe, curta se gostar, se não gostaram, dá o seu feedback aqui. Então, vamos lá. Aqui terão muitas questões ainda. Só o primeiro de vários vídeos de resolução de prova. Então, bora que eu te ajudo.